Seguindo aí, o CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. A CAT deve ser emitida até que mude, certo? Até que mude a legislação, está sendo estudada a legislação previdenciária para se mudar, em 6 vias, perdão, em 6 vias. Então vamos lá, as vias. Empregador, empregado, tá? Empregador, empregado, INSS, sindicato, SUS e Ministério do Trabalho, tá? São as 6 instâncias que recebem, mas geralmente o pessoal só dá conta de 4, tá? Geralmente a Previdência Social recebe em 4 vias, mas ainda a norma consta 6 vias. Então, ela deve ser emitida em 6 vias, 24 horas após o acidente. Vamos lá, pessoal, um dia útil após o acidente, até um dia útil após o acidente. Ah, professor, e se eu esqueci ou dei a verde para colher madura para ver se o cara não se afastava e demorei 5 dias? É acatado, olha, o INSS acata, mas lei é lei, tá? Determinação é determinação, então não vamos brincar. Às vezes você vai ser recebido, pode ser que não seja. Então, 24 horas após o acidente e em caso de óbito, de imediato, tá? A pessoa morreu, tem que fazer o CAT de imediato. A emissão pode ser em formulário próprio, que era o mais comum ser feito, né, no formulário e tal, ou pela internet. Hoje está bem mais prático, tudo online, www.mpas.gov.br. Você faz download da questão do CAT, tá? Você baixa lá o programa, instala no seu computador e vai ficar conectado. Quando você quiser emitir um CAT, você clica lá, vai aparecer o formulário. Agora, você tem que ter em mãos o CID dessa doença ou desse evento, tá? Desse acidente. Você vai ter que ter o CID e descrever o acidente e também emitir todos os dados desse acidente, tá certo? E você tem que ter em mão todos os dados também para poder informar esse acidente corretamente, ok? Alguma pergunta, Tatiana? Não temos mais nenhuma dúvida. Ok, então vamos seguindo. Aí tem o modelo do CAT, tá certo? Mostra aí, Billy. Tá bem apertadinho aí, né? Mas aí tem o modelo do CAT. Deixa eu ver se eu volto aqui. Não, dá pra ver assim mesmo. Vai, bota de novo aí, Billy. Dá pra ver assim mesmo. Você tem aqui, ó, tá bem pequenininho. Você tem um emitente, tá? Aí tem um códigozinho, um empregador. Isso aí é quem pode emitir o CAT, tá? Empregador, sindicato, médico, segurado ou dependente, autoridade pública. O próprio empregado pode emitir o CAT, tá? O tipo do CAT, lembrando, o tipo 1 é a CAT inicial, é quando tem um acidente, tá? Ocorre um acidente, então é tipo 1. Tipo 2 é CAT reabertura. O trabalhador se acidentou, foi para reabilitação, voltou, tá certo? Aí ele voltou a ter o mesmo problema decorrente daquele acidente. Então, reabre-se a CAT. Tipo 2. Tipo 3 é comunicação de óbito. Tá? Então, 1 inicial, 2 reabertura, 3 óbito. Aí tem os dados do empregado, dados do empregador, a descrição do acidente. Tá? É importante o técnico de segurança. Pode voltar, Billy. É importante o trabalho descrever corretamente o acidente. É por isso que em saúde ocupacional, modo de saúde ocupacional que vocês vão ter lá na frente, nós nos preocupamos de falar um pouquinho de nomenclatura anatômica. Quando você for descrever, o trabalhador estava operando a máquina quando a mangueira pneumática desprendeu-se e pegou na boca do estrombo. Tem um nome técnico, pegou na região epigástrica ou na região abdominal, né? Então tem muita gente que não sabe descrever o acidente. E para isso existe o técnico, tá? Existe a linguagem técnica. O trabalhador estava desenvolvendo suas atividades quando desprendeu sua madeira e pegou no espinhaço. Isso não é o nome certo, tá certo? Região cervical, região torácica. Até Tatiana riu agora, né? Isso porque você não viu nada, Tatiana. Depois eu digo a você o que foi que eu já peguei de descrição de acidente, tá? Quando eu trabalhava em auditoria. Tipo,
O trabalhador levou uma pancada, levou uma queda e teve a sua parte do osso do mucumbu. Você conhece esse, Tatiana? Osso do mucumbu totalmente inchada, né? Totalmente atingida, justamente a região do cóccix, né? Que é esse finalzinho da coluna, o pessoal chama de osso do mucumbu. Mas isso aí você vai ter a aula em saúde ocupacional, ok? Alguma dúvida aí quanto a Cátia? Eu creio que não. Se surgir aí, pode mandar pra gente tirar, tá? O tempo tá passando aí e o nosso diretor já tá ali fazendo o tempo, mas estamos chegando aí. Já chegamos ao final da aula. Está sendo bem proveitosa. Classificação do acidente. Vamos lá, Billy. O acidente, ele se classifica sem afastamento ou sem perda de tempo. É aquele acidente que o trabalhador acidentou-se hoje, tá? Vamos supor, ao sair daqui, vamos mudar um pouquinho no alvo. Ao sair daqui, Tatiana vai abrir a porta, tu pé, sair, entosse, tem uma entosse no pé. Aí ela vai para casa, tá certo? A gente dispensa ela vai para casa. Ela vai para casa, tá pro médico. Quando for amanhã, ela bate o cartão de novo. Então, não se concretizou 24 horas de afastamento. Então, o sem afastamento é quando o acidente não ultrapassa 24 horas. Já com o afastamento, tá? Com afastamento ou perda de tempo, é quando esse acidente passa de 24 horas. Então, Tatiana saiu daqui, revelou o pé, tá? Teve uma entosse, saiu, foi para o médico e o médico deu 5 dias de atestado para ela. Então, aí sim eu já considero afastamento. Passou de 24 horas, acidente com afastamento ou perda de tempo, ok? Seguindo lá, Billy, nosso slide. Aí vem classificação do acidente. Consequências do acidente com afastamento. Primeiro vem incapacidade. Essa incapacidade pode ser permanente ou parcial total. Tá? Incapacidade permanente, essa incapacidade permanente pode ser permanente, parcial ou total. Tá? Temporária, até 1 ano. Então, incapacidade permanente pode ser parcial, o corpo todo, você ficar totalmente incapacitado para uma determinada função, ou total, tá? Parcialmente ou total. Então, incapacidade permanente, parcial, total, temporária, até 1 ano de incapacidade. E também morte. Essas aí são as consequências do acidente, ok? Aí você vem a teoria de Frank Beard, que é um sucessor de Henrich, aquele que eu falei. Vem a pirâmidezinha dele. Beard, ele dizia que os acidentes, você tem que trabalhar na base, né? A base da pirâmide ele se referia. Ele fez uma pesquisa dentro da empresa que ele trabalhava, que era uma metalúrgica, e após muitas pesquisas, tá? E muitos números, ele chegou a essa proporção. 1, 10, 30, 600 é a sua pirâmide. Essa basezinha aqui, tá certo? Essa basezinha aqui é justamente aonde nós devemos trabalhar, que são os quase acidentes. Então, para que ocorra um acidente com afastamento ou acidente grave, esse afastamento aí está inclusos, tá? Os acidentes fatais, as mortes. Então, para que ocorra um acidente com afastamento ou acidente grave, tem que ocorrer 600 incidentes críticos ou quase acidentes, 30 acidentes com danos à propriedade, tá? Que são acidentes só com danos materiais, e 10 acidentes sem afastamento, certo? Então, assim é a questão da pirâmide Beard. Então, o que a gente orienta, está sempre trabalhando na base, tá? Está sempre aplicando medidas para que essa base nunca ultrapasse, tá certo? Isso não quer dizer que se eu tiver 6 ou 7 incidentes críticos aqui, eu não possa ter um acidente com afastamento. Mas isso é uma pesquisa, tá? Isso é uma teoria que Frank Beard se embasou na época de suas pesquisas. Vem outra teoria, é a teoria de Henrich também, a do dominó. Vamos lá, Billy? É justamente a teoria do dominó. Ele compara o acidente com um joguinho de dominó. Você lembra uma técnica chinesa que eles gostam de empilhar os dominós, tá? Fazer vários desenhos e no final dar um peteleco no dominó e derruba o dominó. Então vamos lá. Ele compara o acidente com o dominó. Primeiro, tem a falta de controle, tá? A falta de controle se caracteriza com o quê? Um programa inadequado,
a empresa não tem um programa de segurança, não tem uma política de segurança eficiente, procedimentos inadequados, não cumprimentos dos padrões, tá? Então essa falta de controle vai levar ao aparecimento de causas básicas, né? Os fatores pessoais e trabalho, tá? Fatores pessoais e fatores de trabalho. Justamente o que eu falei, as causas básicas. Essas causas básicas vão ter a ajuda de causas imediatas, que são as causas contribuintes, condições ou comportamentos